Olá pessoal, tudo jóia? Como que vocês estão? Olha, hoje nós vamos falar do inciso 51 a 55, só que antes de falarmos desses incisos, eu queria retornar um pouco no último vídeo, que eu falei com vocês do inciso lá que garantia o direito à mãe de permanecer com o seu filho durante a amamentação. Aí o estabelecimento penal, o inciso fala de criar condições para esta permanência. Daí eu comentei com vocês, mas não falei de forma enfática, que no Brasil existiriam estabelecimentos penais que possibilitavam a mãe ficar com a criança. Não falei muito com certeza na hora, daí eu fiz uma pesquisa. Queria destacar algumas coisinhas para vocês aqui. Vocês podem fazer pesquisa na internet, porque hoje vocês estão com o mundo na mão, mas por favor, não se contente com a primeira informação que apareça. Procure aprofundar a pesquisa, porque muitas vezes você pode encontrar a primeira informação, aquela informação condiz com aquilo que você acha que é certo ou aquilo que você gostaria que fosse certo, aí você para naquilo, não pesquisa mais, e quando vai ver que aquela informação não é 100% certa, tá joia? Por isso que é importante vocês terem ideia da pesquisa. Quando você digitar no Google ou na sua barra de navegação de pesquisa, um assunto, colocar assim, direito da mulher condenada a permanecer com o filho durante a amamentação. Vão aparecer vários links, clica no primeiro, faça uma leitura, vai no segundo, no terceiro, vai aprofunde a sua pesquisa. Não fique no primeiro link, porque senão você pode ser induzido ao erro, tá joia? Mas voltando a este assunto do vídeo anterior, só para poder concluir para vocês. Nessa pesquisa que eu fiz, eu encontrei uma informação do CNJ de 2018, no qual o CNJ visitou estabelecimentos penais, exceto o estado do Amapá naquela época, que falou que não tinha presa recolhida que estava grávida. Eles visitaram os estabelecimentos penais, depararam com várias condições, mas qual que é a essência da informação? Muitos estabelecimentos penais informaram ao CNJ que davam apoios psicológicos, apoios médicos, muitos falavam de apoio antes, durante e após o parto, e alguns realmente possuíam berçários que possibilitavam a permanência da criança durante o período da amamentação, tá joia? Por que isso, gente? Nós falamos de dignidade da pessoa humana. Nós falamos em um dos incisos que a pena não passa da pessoa do condenado. Se ela não passa da pessoa do condenado, o filho, o recém-nascido, não pode ser punido porque a mãe está presa, tá joia? Então é importante vocês compreenderem esta essência. Maravilha? Vamos então agora falar dos incisos 51 ao 55. O que nós vamos falar hoje, gente? O 51 vai falar que nenhum brasileiro pode ser extraditado, além das demais informações que estão lá no inciso. O 52 fala da questão de crime político e de opinião. O que acontece isso? A pessoa que é exilada política, ela não vai ser extraditada por crimes políticos ou de opinião. Basicamente é esta a informação. No 53 fala que ninguém será processado senão pela autoridade competente. O 54 fala do direito do devido processo legal. E o 55 fala do contraditório e ampla defesa. Estes últimos todos são importantes, mas esses dois últimos são importantíssimos, tá joia? Vamos lá então. 51, eu coloquei a imagenzinha da pessoa levando o pé na bunda. O que significa isso, gente? Qual que é a regra no Brasil? Nenhum brasileiro será extraditado. Primeiramente, vamos lá. A Constituição faz uma distinção de brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Tá joia? O brasileiro nato, eu casado, eu tenho filho no Brasil, eu brasileiro, minha esposa brasileira, o meu filho é brasileiro nato. Tá joia? Agora, os meus pais são estrangeiros ou mudaram para o Brasil, ou tem aqueles regramentos que a própria Constituição define, é aquela pessoa que muda de sua cidadania, se torna um cidadão brasileiro, entendeu? Ele se naturalizou brasileiro, ele não nasceu no Brasil, não é filho de brasileiro, aqueles regramentos definidos na Constituição, esse vai ser o brasileiro naturalizado, tá joia? Então vamos lá. O brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, o naturalizado pode. Por que tem essa diferença, gente? Alguns cargos públicos no Brasil, como presidente da República, os que estão na linha de sucessão, os oficiais das Forças Armadas, e no caso aqui os oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, em razão do Estatuto, Lei 5.301 de 69, fala que para ser oficial das Forças Armadas na Constituição Federal, ou para ser oficial na Polícia Militar de Minas Gerais, de acordo com o nosso Estatuto, tem que ser brasileiro nato. As demais graduações, brasileiro naturalizado. Tá joia? Então vamos lá. O brasileiro, ele não pode ser extraditado, salvo o naturalizado. Mas mesmo assim, o naturalizado, olha aqui, ele vai ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Então ele veio para o Brasil, se naturalizou brasileiro. Só que antes de naturalizar, ele cometeu um crime comum no país dele. Ele pode ser extraditado por isso.
Ou, olha aqui, ó, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins da forma da lei. Tá joia? Então, nessa situação de crime cometido antes da naturalização ou comprovado envolvimento por tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. O brasileiro nato não pode ser extraditado. Tá joia? Esta é a regra. Vamos para o inciso 52. Eu coloquei essa imagenzinha aí, lembrando o Assange. Quer ver? Deixa eu olhar aqui, porque está distante para mim aqui, ó. Tá pequenininha a letra, não estou conseguindo ver, me desculpe. Perdão, tá, gente? A imagem ficou pequena. Quando eu olhei no computador, não tinha ficado desse jeito. Mas aqui está falando de 3 casos famosos de extradição pelo mundo. Vocês vão conseguir visualizar com mais tranquilidade, mas eu estou tentando visualizar aqui agora para poder ler, e está difícil porque a letra ficou muito pequena, embaçou, e mesmo com óculos eu não estou conseguindo, então me desculpe. Mas o que o inciso 52 vai falar? Ele fala o seguinte, ó: não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então eu vim para o Brasil e cometi no meu país um crime político ou um crime de opinião. Me manifestei contra uma autoridade naquele país, ou pratiquei um crime político naquele país e vim para cá. Aí aquele país, para não dar nome, vamos supor assim, o país que eu vim, Nárnia, vamos brincar assim, eu sou de Nárnia. Lá em Nárnia eu cometi um crime político, um crime de opinião. É porque eu não quero citar o nome do país no caso. Vim para o Brasil. Estou no Brasil e o governo de Nárnia pede que eu seja extraditado. Aí eu falo com o governo brasileiro assim, ó, eu cometi no meu país um crime político ou um crime de opinião. O governo vai verificar isso e confirmado eu não serei extraditado, tá joia? A Constituição brasileira, ela protege, ela dá guarida às questões envolvendo opinião e as questões políticas. Então a pessoa que lá comete um crime político ou um crime de opinião, ele não será extraditado, é o que está no inciso 52, tá joia? Depois olha a imagem aí, na imagem vocês vão observar, eu estou tentando entender aqui, eu sei que tem aqui o Assange, que foi um caso muito famoso, eu lembrei agora o Edward Snowden também, é o segundo ali, consegui ler agora. São os casos famosos, internacionais envolvendo questão de extradição, tá joia? Mas o importante é você conhecer o seguinte: no Brasil, o estrangeiro que veio para cá e alega que cometeu no seu país de origem um crime político ou crime de opinião, ele não é extraditado, tá bom? Inciso 53, aí eu coloquei essa imagenzinha aí da justiça e 2 indivíduos conversando em frente à justiça. O que significa isso aí, gente? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso é perfeito. O que significa isso? É a ideia do juiz natural, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Crime militar. O indivíduo comete crime militar. Ele vai ser processado, julgado e condenado pela justiça comum, pela justiça do trabalho ou pela justiça militar? Pela justiça militar. Perceberam isso? Esta é a ideia, esta é a essência. Quem comete um crime que envolve as questões da justiça do trabalho vai ser julgado pela justiça do trabalho. Perceberam? A nossa Constituição fala que crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri. Vocês perceberam isso? Então, a lei define essa questão da competência, define essa questão do juiz natural para evitar a ocorrência do Tribunal de Exceção. Para evitar a ocorrência do seguinte, vou dar um exemplo de novo. Eu sou lá de Nárnia, eu estou lá em Nárnia e começo a praticar ações que eu poderia ser julgado pela justiça comum, de primeira instância, juízo natural lá da minha cidade. Só que, por questões políticas, o governo quer me puxar para ser julgado pela esfera federal. Vocês perceberam isso? Então isso não pode acontecer. Algumas autoridades, vou dar exemplo para vocês aqui, tem um julgamento específico. Algumas autoridades serão julgadas no STJ, outras no STF. Então, quando a Constituição define isso, ela está sendo corroborada também por este inciso. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Um governador, pelo STJ, o presidente da República, o STF, tem aquelas questões específicas que estão definidas em artigos da Constituição Federal, que define quando um ou outro vai ser julgado, processado, julgado e condenado pelo STF, pelo STJ, pela Justiça Militar, pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Comum. Então é importante, é isso aí que o inciso está falando, tá bom? É uma proteção que se dá, é uma certeza que a pessoa tem para ela poder saber quem será o órgão julgador dela, tá bom? Para evitar aí abusos do Estado, evitar aí o Tribunal de Exceção, tá bom? Continuando, olha o inciso 54. Eu falei com vocês que todos os incisos são importantes, isso é fato.
Só que eu acho importantíssimo, creio como muito importantes os incisos 54 e 55. Isso é para o nosso dia a dia, como cidadão, como brasileiro e também você como servidores, tá bom? O que o 54 fala? Eu coloquei uma imagenzinha aí, ó. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então tá bom, gente. Eu não serei preso, não terei a minha liberdade cerceada ou não vou perder meus bens sem que antes da minha prisão ou do perdimento dos meus bens tenha ocorrido o devido processo legal. O que é o devido processo legal, gente? É eu poder, vou citar questões aqui para poder tentar elencar isso para vocês, tá? É ter um processo formado corretamente na justiça, é ter lá o respeito do juiz natural que nós falamos do inciso anterior, é você saber quem é o juiz que está te condenando, você conhecer o Ministério Público que está te condenando, é você ter o direito de um advogado, é você conhecer quem são as testemunhas da acusação, é você poder apresentar testemunhas de defesa, é você poder conhecer o que está pesando em seu desfavor. O devido processo legal, deixa eu tentar falar de uma forma mais tranquila para vocês aqui, ó. São todos os ritos que têm que ser seguidos pela justiça, todos os ritos. Desde a petição inicial, a apresentação da petição inicial e o recebimento dela pelo juiz, até o final, quando ele vai proferir a sentença. São todos os ritos que a autoridade tem que seguir para poder, ao final, decidir através da sentença. Quando não se cumpre isso, quando se rompe o devido processo legal, quando a pessoa é condenada sem ter direito de contraditar uma testemunha, quando a pessoa é condenada sem ter as provas que confirmem que ela cometeu aquela conduta, quando isso acontece, quebrou-se, rompeu-se o devido processo legal, maculou-se o devido processo legal. E isso não pode acontecer, tá joia? O devido processo legal está intrinsecamente ligado, é claro, a vários incisos que nós já falamos, mas em especial a este próximo inciso, que é o 55. Eu tentei achar uma imagem que representasse essa questão do inciso 55 e encontrei essa imagem que tem essas duas setinhas. Não sei se ela é o ideal, mas vou tentar contextualizar a imagem no inciso para vocês. Olha o que o inciso 55 fala. Deixa eu ver o tempo aqui. Ah, tá bom. Aos litigantes, no caso aqui litigantes, aquelas pessoas que estão envolvidas em processos, as pessoas que estão sendo acusadas ou estão motivando o judiciário em razão de alguma coisa, aos litigantes, eu falei de forma bem simples, tá, gente? Mas aqui, aos litigantes em processo judiciário ou administrativo. Então, olha bem, por isso que eu falei que vai ser importante para nós, como brasileiro, como cidadão e como servidor público. Por quê? No processo judicial, você como cidadão comum, ou no processo administrativo, você como servidor público, você litigante, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O que significa isso, gente? Aqui é um inciso que fala do contraditório e ampla defesa. Se você está sendo acusado de algo na justiça comum ou na esfera administrativa, você tem direito de exercer o seu contraditório e a sua ampla defesa. Você tem direito de conhecer o processo. Você tem direito de apresentar contraprovas. Você tem direito de perguntar para a testemunha. Você tem direito de contrarrazoar. Se a pessoa fala que você fez aquilo, você tem direito de falar que não fez. Se a pessoa apresenta um documento, você pode apresentar outro documento. Então, o contraditório e a ampla defesa é isso. É você poder utilizar todos os meios e recursos a ela inerente para poder se defender. É como se fosse uma paridade de armas. O que significa isso? Por isso que eu coloquei essas duas setinhas. Aquilo que o Ministério Público ou a parte contrária pode te acusar, você pode utilizar dos mesmos meios. Olha bem, todos os meios legais possíveis, você pode utilizá-los para poder se defender. Então, da mesma forma que chega para você a acusação, da mesma forma que te apontam o dedo, você pode utilizar os meios legais necessários, ali fala, ó, os meios e recursos a ela inerente para se defender, através do contraditório e através da ampla defesa. Você percebeu como que esse inciso, vou voltar ao slide aqui, ó, como que este inciso está intrinsecamente ligado ao devido processo legal? Porque se tem um processo formado te acusando de algo, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa, se tem um processo te acusando de algo, esse processo vai te garantir o direito de conhecer o processo, os autos, vai te garantir conhecer a acusação que está em seu desfavor, o que as testemunhas vão falar, porque você pode participar das audições das testemunhas, você pode perguntar
Você está sentado ali na presença do juiz, é claro, o juiz, você passa para o juiz vai e pergunta, ou dependendo hoje até da flexibilidade do juiz, ele já deixa você perguntar de forma imediata. Quando é no processo administrativo, o encarregado do processo pergunta assim: defesa, você quer fazer alguma pergunta para a testemunha? A defesa vai e faz as suas perguntas. Então isso que significa contraditório e ampla defesa. A Constituição garante isso, e ela garante isso preservando o devido processo legal. Então quando você rompe o devido processo legal e impede o exercício do contraditório e ampla defesa, isso são vícios gravíssimos, isso não pode acontecer. Então por isso é importante, por isso que eu estou enfatizando isso. Além de você ter que compreender isso para a prova, você compreender isso para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, tanto como pessoa, quanto cidadão brasileiro e também como futuro servidor. Tá joia? Pessoal, a nossa meta hoje, éramos falar até o inciso 55, do 51 a 55. No início do vídeo eu esclareci a informação referente ao direito da mãe de amamentar o seu filho, a questão do estabelecimento penal proporcionar isso, mas eu só fiz questão de elencar, destacar isso neste vídeo, porque era uma informação que eu havia falado no vídeo anterior, tá joia? Este hoje está dando 16 minutos, quase igual ao nosso último vídeo. Espero que vocês estejam gostando, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.